a gente volta nesse segundo bloco falando sobre comunicação com o psicólogo André Felski. E nesse bloco a gente vai falar sobre comunicação no ambiente corporativo. A comunicação no ambiente de trabalho, eu acredito que ela é um pouco diferente da comunicação que a gente tem na nossa relação familiar, com amigos, né? André, qual é o ingrediente diferente que tem nessa comunicação do ambiente de trabalho? Então, no ambiente de trabalho, geralmente a gente está ali por uma função, tem regras, e as regras às vezes são muito mais claras do que as relações pessoais, né? Existem inclusive os papéis a serem desempenhados. Então fica mais fácil. Fica mais claro. Mais claro, mas não mais fácil. Não mais fácil, porque olha só, a gente também tem as nossas intencionalidades, tem nossos tempos também, e nem sempre eles vão coincidir exatamente com aquilo que precisa ser feito. E aí, a gente, quando vai abordar isso de uma forma mais sistemática, na nossa expertise, tem a ver com o levantamento de um problema específico. Temos um prazo, temos um trabalho a ser executado, e esse trabalho a ser executado, ele tem um certo nível de participação de várias pessoas que estão ali. E para que esse trabalho seja executado por todas aquelas pessoas, nós temos problemas, que são o quê? A gente às vezes tem que sair da percepção individual de cada um. Então a gente vai precisar o quê? Tem que ter claro o prazo definido, a função de cada um. E as regras. Então, no ambiente corporativo entra muito isso. Entra muito regra, né? Isso, porque, por exemplo, eu tenho um começo de trabalho, tenho uma rotina, uma agenda, e depois, né, o outro também tem. E para a gente cruzar isso de forma assertiva também, para manter a empatia, que é importante, a gente precisa entender que algumas situações não vão estar no tom de pedido. Vão estar no tom, não necessariamente ordenativo, mas no tom de regra. Temos uma função, cada um segue a sua função, e cada um executa a sua função segundo a regra no espaço de trabalho. E por que mesmo com essas regras que são claras, né? Mesmo com essa divisão de papéis, digamos, e mesmo assim ainda é difícil e sempre acontece uma treta, sim. né, no ambiente de trabalho. Então, da mesma forma que acontece a treta em casa, pelo fato de você estar, por exemplo, no celular, pode acontecer no ambiente de trabalho, porque às vezes a gente traz essa intimidade, traz essa resposta, ou esse comportamento intuitivo para o trabalho também. Às vezes acontece. E aí o que acontece? Pelo fato de generalizar uma resposta, a gente acaba atuando naquele espaço, né? Naturalizando a nossa forma de comportar em outros espaços. Então, o cérebro nosso, ele tende a fazer isso, para ele gerar respostas mais automáticas e menos interpretativas. Dá menos trabalho para o cérebro gerar respostas padrão do que gerar respostas que ele vai precisar. Peraí, agora aqui eu preciso me comportar assim. Aqui não dá para eu ficar no celular pensando, por exemplo, no mundo que eu estou vendo, se eu estou no ambiente de trabalho. Claro, as consequências no espaço de trabalho, elas são muito diferentes das consequências, né, no espaço pessoal. Sim, o espaço pessoal é mais flexível, mais tolerante, digamos, exatamente. Né? Agora, por exemplo, no espaço de trabalho, eu chego para você especificamente, né? Temos uma rotina de trabalho, eu preciso da tua entrega para que a gente consiga entregar esse trabalho. Então, eu estou sendo específico, né? E aí, o que acontece? Existe também uma comunicação de movimento da outra parte para poder entregar aquele trabalho. Então, é uma comunicação também. Eu entendi a regra, estou me comunicando no ponto de vista de atitude para que aquilo seja... para que aquilo aconteça. Então, né? E aí gera uma conformidade. E gera uma asserção entre a empatia, porque eu entendo, eu preciso de mais tempo. Ok. Quanto tempo mais você precisa? X tempo. É possível? É possível? Pronto, aí tá percebendo, né? Tem um acolhimento, tem uma empatia, só que esse ciclo acontece muito mais rápido.
né? Porque as coisas, por exemplo, na vida aberta, o teu limite de tempo é mais flexível do que um momento de trabalho. Você está ali para prestar uma função ou resolver um problema, né? E, André, você atua como psicólogo comportamental, ministrando treinamento de comunicação para ambientes corporativos já há muito tempo. O que tu vê que são os maiores problemas das pessoas nesses ambientes? Um dos grandes problemas realmente são as respostas, por exemplo, tem dois, são os extremos, né? É a resposta passiva demais diante de um comportamento, por exemplo, eu tenho um conjunto de regras, aí eu posso transmitir esse conjunto de regras de uma forma clara, né, empática, ou eu posso transmitir esse conjunto de regras de uma forma agressiva e ordenativa. Né? Que é o que eu acho que incomoda muitas pessoas. Exatamente. Né? O tom. Que eles dizem. Não gostei do tom que fulano me pediu uma coisa. Exatamente. Porque daí o que acontece? Daí tem que ter uma virada de chave. Porque o sujeito ele pode pedir, por questão daí de norma culta, norma, por exemplo, cordial de trabalho. E aí sempre do gestor, né? Do gestor pro... Isso. Ou o sujeito pode agir de forma... Se ele tem uma história aprendida de comunicação mais agressiva, mais ordenativo, que é do tipo, não gosto de falar muitas vezes. Quero falar uma vez só e quero que as coisas funcionem. Não tenho paciência, digamos. Não tenho paciência. Então, gera o quê? Uma responsividade por parte de quem recebe essa comunicação, né? Ou adequada, no sentido de o sujeito logo se comportar, né? Ou gera uma resposta também heteroagressiva. Então entende-se que nesse espaço cultural, né? As pessoas se tratam de forma agressiva. E daí elas fica comum, pedem. Daí fica então o comum, o usual aqui nesse ambiente é uma comunicação agressiva. Isso, exatamente. E as pessoas acabam comprando isso como certo. Isso. Ou aceitável, digamos. Aceitável. Elas deixam, por exemplo, de entender que o trabalho pode sim ser assertivo e não precisa ser agressivo. Por mais que seja um trabalho, às vezes, né, de execução. Por exemplo, um exemplo simples, quando a gente atende, por exemplo, alguém que trabalha com obra, né? E alguém que trabalha, por exemplo, com gestão de dados, ou gestão, por exemplo, ou uma secretaria, por exemplo, que tem cunho da educação, por exemplo, né? A gente supõe que hajam, por exemplo, percepções diferentes de como atuar ali. Mas sim, todos podem atuar de forma assertiva. Né? Mesmo nas obras. Mesmo na obra. Porque o que acontece? Você gera engajamento, gera inclusive aumento de produtividade quando o sujeito está num campo assertivo. A resposta agressiva, ela tende a dar respostas também agressivas de volta. Sim. E aí o que acontece? Vai chegando a limiares e níveis muito mais altos sempre. Né? Sim, vai aumentando o nível, né? E então eu acho que a comunicação não violenta, as bases da comunicação não violenta, ela pode ser um caminho eficaz para aumento de produtividade, inclusive melhoria, por exemplo, nas relações interpessoais. Logo de cara. Porque eu não sou... existe uma probabilidade muito maior de eu ser escutado em algo que eu peço ou algo que faz parte do trabalho a ser executado, quando eu tenho uma forma assertiva e demonstro respeito pelo meu sentimento, né? Porque eu tenho um sentimento ali também e estou me comunicando de forma, né? Sentimental, né? Mas não afetivo, mas sentimental, porque olha só, meu sentimento é que as coisas se resolvam, porque no trabalho nós precisamos maximizar o tempo e temos que ter um resultado. E eu tendo resultado, você também tem. Isso é um sentimento inferido, né? Agora, quando eu penso, por exemplo, fulano lá, eu falo com ele, falo, ele fica fazendo o corpo mole. Ele fica ocupado com outra coisa. Também é a mesma coisa. Não gera engajamento quando eu vou, por exemplo, de forma passiva demais. Então eu preciso chegar a um equilíbrio. André, pra gente fechar esse assunto... esse assunto é muito vasto, importante
e gostoso de falar. Adoro falar sobre comunicação. Né? Faz sentido, né? Faz. Que bom. Então, mas pra gente fechar esse bloco, esse programa, queria que tu desse algumas dicas para as pessoas, tanto falando do ambiente corporativo como nas relações pessoais. Porque eu acho que uma coisa tá ligada com a outra também. A gente acabou de ver isso, né? Que a gente acaba trazendo comportamentos, né? Sim. Pra profissão. Sim. Que a gente tem na vida pessoal. Assim, pode ser dicas ou pilares do que tu acha fundamental pra quem quer melhorar a comunicação. Porque eu escuto muito. É nem que eu não me sinto ouvida, ou eu não me sinto... Eu sinto que eu falo e as pessoas simplesmente não me escutam. E isso é uma queixa muito comum. O que tu diria para essas pessoas? Então, o que acontece? Primeira coisa, tem que ter responsabilidade com os sentimentos, no caso, né? Que é a importância de eu me manifestar de forma clara. Às vezes eu não sou ouvido, ou posso não ser ouvido, porque eu estou imaginando ou eu inferindo que o outro saiba. A gente parte do princípio que não necessariamente o outro sabe. Tá. Por mais óbvio que pareça ser algumas coisas, né? Do tipo, voltando à primeira história, né? O lixo. Do lixo, né? Primeira história. Pode ser intuitivo por algumas pessoas, tem algumas pessoas que têm uma percepção fina e maior do tipo, eu percebi que fulano está trabalhando, então provavelmente em algum momento ele vai me chamar. Pode ser intuitivo isso. Né? A pessoa pode ficar ligada e pensar. Ou não. Eu preciso que a pessoa seja específica, me fale. Tem que ser dito. Tem que ser dito. Eu não infiro quando eu pergunto, né? Eu olho para a pessoa, vejo que a pessoa está trabalhando, né? Está fazendo alguma tarefa. Aí eu olho para a pessoa e pergunto: você precisa de alguma ajuda? Eu estou, primeiramente, tendo empatia. Tá. Empatia, clareza. Em segundo aspecto, clareza ou ser específico naquilo que eu me presto a demonstrar ou falar. Não vou falar de tudo que está sendo feito, mas sim, tem alguma tarefa que eu possa fazer? Ou você precisa que eu leve o lixo, por exemplo? Se caso eu já soubesse que pudesse vir essa demanda. E aí o que acontece? Ambos se sentem escutados, ambos se sentem acolhidos. E gera um momento de conformidade, inclusive as expectativas ficam claras nas relações, né? Ficam claras, exatamente, porque daí a pessoa diz, bom, a pessoa falou que quer, ou eu consigo ou não, mas eu consigo responder, né? Exatamente. Consigo negociar. Acho Exatamente, que é essa palavra, né? Isso nas relações também é importante. Então fica a dica, pessoal, empatia e clareza na comunicação, não é isso, Andrew? É isso aí. Então tá, eu te espero no próximo mês pra gente ou continuar esse assunto ou falar de um outro assunto também igualmente importante como a comunicação. Muito obrigada, Andrew. Obrigado vocês também. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. A todos vocês uma ótima semana e até a próxima terça-feira aqui na TV Galega às 20h30. TV Galega é a imagem da cidade. Até lá!